Olá, graça e paz. Para iniciarmos, eu quero orar com você. Abaixe sua cabeça onde você estiver. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos capacitado a ouvir a sua voz. Então vem agora e fala conosco para ouvirmos a tua boa nova. Vem sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Hoje vamos falar sobre a parábola dos meninos da praça, ou também conhecido como a parábola das crianças brincando na praça. Ela foi contada por Jesus e está registrado tanto no livro de Mateus, capítulo 11, do verso 16 ao verso 19, como também no Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 31 até o verso 35. Então vamos lá. Vou ler com você Mateus 11, 16 a 19. Então abra sua Bíblia, ou acesse sua Bíblia, ou apenas me escute. Diz assim: Mas a quem eu vou assemelhar essa geração? É semelhante a meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: Tocamos para vocês flauta e vocês não dançaram. Cantamos lamentações e vocês não choraram. Porque veio João, não comendo e não bebendo, e disseram: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí o homem, comilão e beberrão, amigos de publicanos e de pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. O contexto da parábola nos remete a um texto também do Antigo Testamento, Malaquias. Malaquias é o último profeta a falar em nome de Deus no Antigo Testamento. Aí nós temos o período chamado de período intertestamentário, que é aproximadamente 400 anos. Deus não autoriza ninguém a falar por ele. Deus não permite que ninguém ouse a falar por ele. E aí nós temos o oráculo, costumeiro dos profetas, que é assim diz o Senhor. Então estão todos proibidos pelo próprio Deus a falar. Então após esse período nós temos quem? João Batista, filho do sacerdote Zacarias com Isabel. João Batista já adulto tinha um modo de vida extremamente peculiar. João Batista é de um grupo chamado essênios. Os essênios não aceitam o que acontece dentro do templo, ou eles percebem que o templo havia se prostituído. Assim, procurando ver os ritos que tinham no templo, eles levam para fora do templo, levam para a natureza. João Batista, peculiarmente, se vestia de roupas de couro, com apenas uma corda na cintura, e de gafanhotos e mel como se alimentava. O fundamento do discurso, da teologia de João Batista era simples: arrependam-se. O arrependimento era o foco da sua palavra. E muitas vezes com palavras extremamente duras. E essas palavras todas apontavam para o Messias, aquele que estava brevemente vindo, ou que se manifestaria de forma breve. Por isso, o modo de ser recluso, de ser meio antissocial, foi uma das questões a qual o povo judeu, os líderes religiosos, acabaram rejeitando João Batista e o acusando também de estar endemoniado. Tá? Até no começo, muitos ouviam a mensagem de João Batista, se submetiam a esse batismo de arrependimento, mas com o tempo, ouvindo e seguindo o exemplo de líderes religiosos, a maioria rejeita o próprio João Batista e as suas falas. Como também vão passar a rejeitar Jesus Cristo, certo? Se João Batista era um antissocial, se João Batista tinha uma palavra dura, Jesus então vai ser rejeitado por ser social demais. Ele também tem uma palavra dura, ele tem a palavra do arrependimento, tá? Mas ele participa de celebrações de casamento, de festa, de jantares, ele anda com publicanos, ele anda com pecadores, e isso, aos olhos dos líderes, não é bem visto. Jesus, então, por ser chamado até de glutão e beberrão, lembra ou faz menção à ideia de um filho rebelde. Então, conforme o filho rebelde, a lei mosaica de Deuteronômio do 21, do verso 20 ao verso 21, diz que ele deve ser apedrejado. Tá, todo esse contexto prepara de uma forma clara para o que Jesus começa a parábola. Jesus começa assim: a quem eu vou assemelhar essa geração? Então vamos lá. Explicando a parábola, ela é um tanto quanto simples.
O que ela está falando? Ela está comentando de algo de forma cotidiana novamente. Jesus está olhando para uma praça e vendo crianças nessa praça brincando. Costumeiramente, as crianças hebreias, elas brincavam de coisas de um cotidiano. Quando no começo fala, ei, estou tocando flauta e vocês não dançam, é como se eles estivessem brincando de um casamento. Para brincar de um casamento, precisa de um noivo, precisa de uma noiva, precisa de dançarinos, precisa de alguém que toque flauta e precisa de alguém se divertir. Mas a brincadeira é recusada. Então eles vão para um outro ponto de brincadeira. Eles vão para uma brincadeira de lamúria, de lamentação. É por isso que ele fala, olha, nós também tocamos, cantamos músicas de lamentações e vocês não choraram. É como se fosse uma música de enterro, música de problemas, música de lamentação, de romaria. Então a ideia é que para essa brincadeira também precisamos de ter alguém que chore, como as carpideiras, de alguém que possa ser o morto, de alguém que possa lamentar, de alguém que possa tocar lamentações. E também, novamente, é rejeitado. Em outras palavras, tanto a brincadeira do casamento, que é alegre demais, ou a brincadeira do funeral, que é triste demais, não serve. As crianças ficam irritadas, mostram a infantilidade pertinente da idade delas, tá? Mostram que são volúveis, inconstantes. Isso é algo que provavelmente já tem acontecido com todo mundo. Quando criança. 5 minutos de brincadeira, as brincadeiras já não ficam mais interessantes. Com essa parábola, então, Jesus coloca em ênfase um modo de vida infantil que os críticos viviam. Eles agiam de maneira inconstante, irresponsável, de forma contraditória, de modo que nunca estavam satisfeitos. Primeiro, entusiasmados com João, mas depois se incomodaram com o jeito duro e pouco social de João. Mensagem severa. Depois se volta com o próprio Jesus, uma mensagem mais de amor, uma mensagem mais social. Jesus andava em meio do povo. Quanto à interpretação da parábola, muitas pessoas vão interpretar assim, que os meninos que sugeriram as brincadeiras são judeus que queriam que João Batista fosse alegre e que Jesus se lamentasse. Quando viram que nenhum dos dois viveu conforme a sua expectativa, então passam a reclamar. Talvez a gente poderia pensar também de uma outra forma, que é uma forma talvez um pouco coerente também, que é a construção do texto. Jesus estabelece uma ligação entre homens da presente geração, daquela geração, como um grupo de crianças que fazem recriminações, ou seja, judeus estavam descontentes com João Batista e também com Jesus, tal como as crianças estavam insatisfeitas com as suas brincadeiras, com os seus companheiros. Além de organizar, em ordem cronológica, as queixas aplicadas de João Batista e Jesus, João era recluso em seu estilo de vida, acusado então de ser possuído por demônios. Enquanto Jesus é mostrado como muito participativo, social demais, acusado de beberrão, de glutão, digno de ser punido com lei. Então, particularmente, as interpretações vão se dividir entre crianças e seus grupos. A gente pode, então, entender assim, que a gente está, se pensar dessa forma, então a gente tira um pouco do foco principal da mensagem. Jesus, ele tem uma mensagem aqui, o que ele está querendo identificar é que, como cada grupo com elemento da parábola, e demonstrar que, tal como crianças agem em suas brincadeiras diárias, assim muitos estavam se portando e agindo de maneira contraditória e infantil. Jesus vai finalizar assim, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Embora exista essa diferença em uma construção tanto de Mateus como de Judas, ela não vai tirar o seu foco principal. A sabedoria citada refere-se à sabedoria de Deus, ou seja, a expressão usada por Mateus enfatiza que as obras realizadas por Jesus são as provas de uma sabedoria divina, enquanto o Evangelho de Lucas também vai enfatizar a condição de que os filhos de Deus são testemunhas divinas e testemunhas do próprio Jesus. Podemos tirar uma lição dessa parábola? Podemos. Embora a parábola tenha um significado bem específico dentro do seu contexto, a gente pode tirar uma aplicação muito importante que sirva para todos nós. Existe uma diferença entre inocência e infantilidade. Jesus nos ensinou uma mensagem muito clara.
em seu ministério, que precisamos ser como crianças, dando a ênfase à questão de uma inocência. Porém, há uma diferença muito grande entre ser como criança e ser infantil. Enquanto a primeira condição é elogiada pelo mestre, a segunda é condenada. Sobre esse aspecto, a gente pode refletir a nossa própria vida. Que tipo de conduta temos? Será que estamos agindo de maneira infantil? Será que somos voláteis com as questões do reino de Deus? Aí é uma boa dica para mim e para você. Vamos pensar nas nossas vidas, em questão a inocência e a infantilidade. Amém, meu irmão? Está na hora do povo de Deus ser inocente e não ser infantil. Tratar as coisas e ter um olhar mais inocente para as coisas e não ser infantil e nem birrento. Amém? Que Deus nos abençoe. Fique na paz. Deixa eu chorar com você novamente. Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer e pedir para que o Senhor nos abençoe. Vem sobre os nossos corações, nos faz refletir na sua boa nova. Vem sobre as nossas vidas e nos trata, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde ricamente em nome de Jesus. Fique na paz. Um grande abraço.